Olá pessoal, vocês que já estão entrando, sejam bem-vindos, boa noite. Maria do Rosário, Lázaro, boa noite. Temos já alguns irmãos que estão aqui na nossa sala, na nossa live. Boa noite, Andréia, Selma, boa noite, Marilene, Célia, Carlos, boa noite, Letícia, Carla, Maria Dulce, Joaquim, boa noite. Socorro, boa noite. Boa noite, Valéria. Armando, boa noite. João Estevão. Mateus, boa noite. Sônia, Carmen, Silvânia, Rose, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Graça. Silvânia, boa noite. Cícera, boa noite. Regina, boa noite. Aline, boa noite. Marta. Odete, boa noite. Odete colocou boa noite. Então que a noite voe de fato, né? Boa noite, Odete. Ana Luísa, Paulinho, boa noite. Ana, Leila, boa noite. Elzi, boa noite, Elzi. Também Elza, boa noite. Claudineide, boa noite. Que bom, pessoal. Nós estamos com um público sempre fiel, né, a esses nossos estudos. Aqui, boa noite, Andresa. Isso é muito importante, né? Que a gente comece e termine, porque senão a gente fica com um curso um pouco manco, né? Fica faltando alguma coisa, tá certo? Boa noite, Siegfried, também Isaac, Nilceia, boa noite. Jansen ou Jansen, boa noite. Deus te abençoe. Cláudio Rodrigues, boa noite. Olineide, vamos dar um tempinho só para quem está atrasado poder chegar, né? Espero que vocês estejam dentro de casa, né? Não estejam se aventurando fora de casa. Boa noite, Maria. Verônica, Cleide, boa noite. Boa noite, Alain. Roseli, boa noite. Adeilda, boa noite. Alda, boa noite. Seja bem-vinda. Maria Dulce, boa noite. Obrigado. É bom a gente saber, né, se o curso de fato está ajudando, né? Porque às vezes a gente acha que está ajudando e nem sempre está. Então é importante que você deixe aí o seu feedback, o seu comentário, tá bom? Isso, fiquem em casa, né? Aqueles que puderem, fiquem em casa. Evitemos ficar zanzando por aí, como diz o outro, né? Roseli, boa noite. Raimunda, boa noite. Deus te abençoe. Muito bem, pessoal. Vamos começando, então, a nossa aula de hoje, né? Se eu esqueci de dar boa noite a alguém, peço desculpas. Cibele, boa noite.
Então peço desculpas se esqueci de dar boa noite a alguém. Também nem sempre dá para a gente dar boa noite, senão a gente não dá aula, né? Boa noite, Irna. E no final, né, eu sempre dou uma lida nos comentários, tá bom? Então eu acolho o boa noite de vocês e espero que todos vocês acolham esse meu boa noite aqui também, tá? Muito bem, pessoal. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Na semana passada nós terminamos os evangelhos sinóticos com a leitura, né, das narrativas ou dos trechos que tratam sobre a pessoa de Maria no Evangelho de Lucas ou na obra lucana, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, lembrando que apenas em Ato 1,14 nós temos uma pequena menção à mãe de Jesus, e esta menção a Maria, a mãe de Jesus, se encontra lá considerando Maria como figura da igreja, aquela que recebeu o primeiro Pentecostes, agora testemunha o Pentecostes sobre os discípulos, sobre os apóstolos, tá? Hoje nós vamos falar do Evangelho de João. E já é bom a gente deixar algo bem claro. No Evangelho de João, a figura de Maria vai aparecer em duas situações. A primeira situação são as bodas de Caná, tá? Onde se realiza, segundo João, o primeiro sinal de Jesus. E depois Maria aparece novamente aos pés da cruz. Algo interessante e curioso também no Evangelho de João é que em nenhum momento o evangelista vai dar nome à mãe de Jesus. Sempre que é o evangelista que está falando, ele dirá a mãe de Jesus. E sempre que é Jesus quem está falando, ele dirá mulher, né? E nós vamos entender um pouco por que isso acontece no Evangelho de João, tá bom? Muito bem, então vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos ao capítulo 2 do Evangelho de João, o relato das núpcias de Caná. Só um minutinho, pessoal, eu vou fechar aqui a porta do meu escritório, tá bom? Voltei. Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos o relato do chamado primeiro sinal realizado por Jesus, segundo o Evangelho de João. Diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora.
Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Muito bem, então vamos agora analisar o texto e a participação de Maria nesta cena do primeiro sinal realizado por Jesus. Geralmente, quando nós trabalhamos o Evangelho de João, nós não falamos milagre, nós falamos sinal. Esse é o termo que João vai utilizar, né? Este é o sinal realizado por Jesus. Ou como diz lá no versículo 11, esse é o princípio, é o primeiro dos sinais, tá bom? Bom, então vamos destacar algumas questões aqui. Primeiro, em João 2, versículo 1, vai dizer que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Esse terceiro dia não está aqui à toa, tá? O terceiro dia é o dia da ressurreição. É o dia da ressurreição de Cristo. Então, muito provavelmente, quando João vai escrever o relato do primeiro sinal, ele já vai indicar que o milagre que vai acontecer agora vai apontar para a manifestação da glória divina na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, a presença do terceiro dia. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Tá? Então, o terceiro dia é sinal da ressurreição. Indica o dia da ressurreição. Dentro de uma festa de casamento, está propondo uma realidade nova, uma nova aliança que se dará ao terceiro dia. Nós dizemos que com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, nós temos inaugurada a nova e eterna aliança que se dá no sangue de Cristo derramado na cruz, né? Quando nós rezamos a missa, nós dizemos: este é o cálice da nova e eterna aliança. Tá? Muito bem. Então, como eu dizia, o terceiro dia é o dia da ressurreição, dia da manifestação da glória de Deus através da ressurreição de Cristo. O terceiro dia, a ressurreição, inaugura um novo tempo para a humanidade. Um teólogo chamado Jean-Yves Leloup, citando Santo Tomás de Aquino, vai dizer o seguinte: o fato de que o casamento foi celebrado no terceiro dia tem a sua significação. O primeiro dia é o dia da lei natural. O segundo, o da lei escrita. Lei natural, né, é aquela que é comum a todos os seres humanos, a toda a criação, né? Talvez uma das primeiras chamadas leis naturais ou preceitos naturais é a lei que diz respeito à procriação, né? Então, crescei-vos e multiplicai-vos. São as leis mais simples que fazem com que o ser humano seja ser humano, seja criatura divina, tá? O segundo dia seria a lei escrita, ou seja, aquilo que nós temos contido no chamado Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, a lei que foi dada a Moisés. O terceiro dia é o tempo da graça, né? O terceiro dia é o tempo da graça, em que o Senhor, nascido na carne, celebra as suas núpcias, as núpcias do Cordeiro, né? Então, a ressurreição é a celebração das núpcias do Cordeiro. Então, terceiro dia não está aqui neste texto à toa, tá certo? Vocês nunca mais se esqueçam disso, tá?
quando lerem este trecho e começar o texto lá como no terceiro dia o Senhor, né, ou Jesus desceu para Cafarnaum ou para Caná da Galileia, junto com sua mãe, com seus irmãos, com seus discípulos. Então já recordem, esse terceiro dia está querendo indicar um novo tempo. Tá? Logo no início, João já está dizendo que o que vai acontecer agora indica um novo tempo. Quem são as personagens principais deste texto? É interessante, né? Nós temos aqui uma festa de casamento, mas os personagens principais não são o noivo e a noiva. Geralmente, em um casamento, os personagens principais são o noivo e a noiva, né? Não são nem os convidados também, é o noivo e a noiva. Aqui, neste relato, os personagens principais são Jesus e sua mãe. A narrativa gira em torno destas duas figuras, Jesus e sua mãe. Claro que com acento na pessoa de Jesus, mas há aqui uma participação da mãe de Jesus e é uma participação ativa, não é uma participação passiva. Maria age neste trecho do Evangelho, tá? Maria vai perceber que o vinho da festa acabou. E ela vai dizer a Jesus: olha, eles não têm mais vinho. Lembremos, tá, minha gente? Não aparece o nome Maria. O evangelista diz, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho, tá? Eles não têm mais vinho. A ideia, né, ou o simples fato de se indicar que não há vinho em um casamento, quer significar que aquela realidade, aquela situação vivenciada é uma situação de desgraça. É uma situação onde não há alegria, tá? De fato, o vinho, ele tem o significado de graça, de alegria. Tanto é que uma das promessas feitas por Deus na profecia de Amós é que correrão vinho ou mosto pelas montanhas, né? Para celebrar a renovação da casa de Davi. Se vocês forem lá em Amós, capítulo 9, versículo 13 a 14, nós vamos ver esta ideia. Aliás, vou um pouco antes, tá? Para a gente deixar bem clara essa questão. Amós, capítulo 9. Lá no versículo 11 vai dizer, Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi, né? Ou a casa em ruínas, né? A casa que se destruiu de Davi. Repararei as suas brechas, levantarei suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos. Ou seja, existe uma mudança de realidade. Existe a promessa da mudança de realidade, tá? Para que conquistem o resto de Edom e todas as nações sobre as quais o meu nome for proclamado, oráculo do Senhor, que realiza estas coisas. Aí nós temos aqui a promessa, tá? Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que aquele que semeia estará próximo daquele que colhe, aquele que pisa uvas, daquele que planta. As montanhas destilarão mosto. Em alguma tradução ou outra deve estar: as montanhas destilarão vinho, e todas as colinas derreter-se-ão. Mudarei o destino de meu povo Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que eu lhes dei, disse o Senhor teu Deus. Então nós temos promessa de um novo tempo, tá?
E quando a mãe de Jesus diz, eles não têm mais vinho, a tradição da igreja, né, os padres da igreja, muitos deles, ao comentar este relato do primeiro sinal de Jesus, vão enxergar neste pedido, né, na verdade não nesse pedido, mas nessa informação que é dada pela mãe de Jesus, o apelo da Virgem de Sião, ou da Filha de Sião, que é um nome dado a Israel, ao povo de Israel, né? Para que Deus, o Deus vivo, possa cumprir os oráculos messiânicos, como nós vimos aqui de Amós, capítulo 9, versículos de 13 a 14. Eles não têm mais vinho, ou seja, a casa está em ruínas, né? Está tudo derrubado, está tudo destruído, não tem alegria, um casamento que não tem sentido, tá certo? Então ela indica isso a Jesus. E aqui já vem uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês. Maria, ela representa Israel, o Israel suplicante e ao mesmo tempo o Israel confiante no seu Deus. Porque ela diz, eles não têm mais vinho, e depois ela vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser, tá certo? Então, geralmente a gente afirma que Maria intercede, né? De fato, há uma espécie de intercessão, mas nós não vemos um pedido claro. O que nós temos é uma informação e um ato de confiança. Ela informa a Jesus, eles não têm mais vinho, ok? O que se segue mais tarde é, fazei tudo o que ele vos disser, mas antes disso, precisamos passar por um outro tema, tá? Então, em Israel, o trigo, o azeite e o vinho são sagrados, porque representam a graça, a presença de Deus, né? E o vinho é símbolo da alegria que já não existia em Israel. Então, quando Maria diz eles não têm mais vinho, ela está dizendo não existe mais alegria em Israel, né? É preciso que Deus haja para que possa haver novamente alegria em Israel. Para vocês verem como o vinho é símbolo de alegria, se vocês forem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa eu ver aqui o versículo 13, vocês vão perceber que o povo acha que os apóstolos estão bêbados. Por quê? Diante de toda a euforia, diante de toda a alegria do Pentecostes, do derramamento do Espírito, né? A manifestação desta alegria faz com que as pessoas confundam os apóstolos, confundam a situação como se os apóstolos estivessem bêbados. Tanto é que eles dizem, né, no versículo 13 dos Atos dos Apóstolos, alguns zombavam, estão cheios de vinho doce. O que significa isso? Estão bêbados, né? Mas por causa da alegria de Pentecostes. Tá? A alegria do derramamento do Espírito, a alegria da graça, a alegria do novo tempo. Então, se pensa que eles estão bêbados de vinho. E aí nós entendemos o vinho como símbolo de alegria em Israel. Tá? Se Maria quer representar nesse sentido Israel, Maria, ou a mãe de Jesus, como chama o evangelista João, ela quer significar muito mais do que ela mesma. Maria aqui ela representa o Israel fiel, né? E não apenas aquela moça de Nazaré. Veja a carga simbólica na pessoa da mãe de Jesus. Ela não é apenas a mãe de Jesus. Neste texto, ela é Israel. Ela representa Israel, representa o povo de Deus, que espera as novidades dos tempos messiânicos, tá certo? É o símbolo do povo fiel.
Mas quando Maria diz isso, eles não têm mais vinho, Jesus dá uma resposta a ela. Vai dizer: mulher, o que há entre mim e ti? Né? Em grego, timoi kaisoi, ou seja, qual é a relação existente entre nós? Né? Qual é a relação existente entre nós? Dá a impressão de que Jesus, assim como nos sinóticos, está renegando a sua mãe ou está propondo uma nova dinâmica, uma nova relação, tá? Mas não é necessariamente isso. É também, mas não necessariamente isso. O que nós podemos entender aqui é que, segundo alguns teólogos, nós temos uma alusão aos tempos da criação. Jesus como o novo Adão e a mãe de Jesus como a nova Eva. Eva, antes de ser chamada Eva, foi chamada por Adão de mulher. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem, né? Então Jesus chama a sua mãe de mulher, reconhecendo talvez aquilo que ela significa para o povo em si. Ela está carregando o símbolo de Israel, de ser representante de Israel neste texto do Evangelho de João. Por isso ele diz mulher. Então alguns teólogos vão trabalhar essa ideia. João parece resgatar a teologia da criação, onde tudo se encontrava em um estado de graça. Antes do pecado de Adão e Eva, não havia pecado no mundo, né? Não havia desgraça no mundo. Todos se encontravam em uma situação de graça original, né? Então, antes mesmo de Eva ser chamada de Eva, ela vai ser chamada de mulher, tá? E Maria, então, aqui é chamada de mulher. E aí nós percebemos esta relação esponsal. Não relação esponsal entre mãe e filho, mas relação esponsal entre Deus, que é Jesus, e Israel, simbolizado aqui pela mãe de Jesus, tá? Depois, nós temos, diante desta fala de Jesus, nós temos uma outra fala de Maria. João vai dizer que a mãe de Jesus disse àqueles que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. O que nós temos aqui é um ato de confiança. Se Maria, né, não confiasse no seu filho, se Israel não confiasse em seu Deus, não haveria esse ato de confiança. Maria teria ficado lá quietinha no canto dela, né? E não teria, de repente, acontecido o milagre. Mas diante do ato de confiança de Israel, Deus age, né? Então, Maria diz... Desculpe estar sempre falando Maria, né? Mas o evangelista, mais uma vez eu digo, vai sempre dizer a mãe de Jesus, tá? Mas para facilitar aqui, eu dou o nome a ela, tá? Então Maria vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Então perceba que não há um pedido no primeiro momento, né? Mas sim uma informação. Eles não têm mais vinho, eles não têm mais alegria. Jesus reage a essa informação. A mulher, o que há entre mim e ti? E eu esqueci de acrescentar: minha hora ainda não chegou. Que hora é esta, né? A qual Jesus se refere? É a hora da glorificação, né? É a hora da glorificação. Na oração sacerdotal, que se dá lá no capítulo 16, deixa eu só confirmar, de João, Jesus vai dizer: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, né? Chegou a hora significa a hora da glorificação. Mulher, ainda não chegou a minha hora, né? Aquele momento em que Deus deverá ser glorificado através da entrega da vida de seu filho ainda não chegou. Mas diante do ato de confiança de Maria ou da mãe, né, ou de Israel,
nós temos a realização do chamado sinal, tá bom? Então, Maria diz aos que estão servindo, fazei tudo o que eles vos disser. Veja, a mãe sabe quem é o seu filho. E João deixa isso muito bem claro, né? Para João, está muito claro que Jesus é o Verbo de Deus, que Jesus é Deus, né? Maria tem consciência de quem é o seu filho, sabe da sua missão e por isso vai dizer, fazei o que ele vos disser. O próprio Deus já havia dito em tantos outros lugares, né, em tantas outras passagens dos evangelhos, este é meu filho amado, escutai-o, né? Os padres da igreja vão identificar nestes que estão servindo os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo são os que devem fazer a vontade de Deus, devem seguir os passos do Mestre, que é Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Depois, a cena continua com as 6 talhas de pedra, indicando que nestas 6 talhas de pedra existiam água. Muito provavelmente esta água presente nas talhas de pedra eram águas para purificação. De fato, os judeus, sempre que podiam, estavam se purificando, né? Purificando para poder participar, por exemplo, de um momento tão especial como uma festa de casamento. Mas quer significar também esta água das talhas, quer significar também a antiga aliança, representada na pessoa de João Batista e em seu batismo, né? Muitos teólogos também vão enxergar isso, tá? Principalmente os padres da igreja. A mudança da água em vinho significa uma mudança do Antigo para o Novo Testamento, da antiga aliança para a nova aliança, do batismo simplesmente nas águas para o batismo pelo sangue de Cristo, o batismo no Espírito Santo. Mas essa mudança não cria ruptura, o que cria é uma continuidade, né? O que existe é uma transformação, tá? Não existe uma aniquilação de uma realidade e inauguração de uma outra realidade independente da realidade anterior. Então, é o que Tomás de Aquino diz, né, no canto Tão Sublime Sacramento, né? O Antigo Testamento dá ao Novo seu lugar, mas não significa que o Antigo Testamento perca a sua validade, a primeira aliança perca a sua validade, uma vez que a nova aliança se dá como promessa contida na antiga aliança, tá? Então, estas águas querem significar a primeira aliança, que não foi abolida, mas foi transformada. A água transformada em vinho. O próprio Cristo diz, eu não vim para abolir a lei, mas vim para dar pleno cumprimento, tá? E aí acontece o chamado milagre, ou chamado sinal, tá? O vinho que não existia na festa de casamento, agora passa a existir. A festa estava sem graça, agora a festa está com graça, tá? A festa estava triste, agora a festa está alegre, porque tem vinho. A graça de Deus se manifestou neste momento. E para vocês verem como este vinho dado por Jesus é diferente de todos os vinhos bebidos até então, ou esta realidade nova oferecida por Cristo é diferente das realidades anteriores, nós temos o testemunho do Mestre Sala. O que o Mestre Sala vai dizer, né? Todos servem primeiro o vinho bom, e quando as pessoas já estão embriagadas, servem o de qualidade inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho melhor. Este tu, o mestre Sala está se referindo ao noivo, tá?
tu guardaste o vinho melhor até agora. Trata-se, evidentemente, da graça, a graça de Deus, que se realiza na natureza humana, né? Antes, uma natureza em uma situação de pecado, em uma tristeza profunda, em uma falta de alegria, se transforma em uma natureza agraciada, né? Uma natureza transformada pela graça de Deus. Então o vinho é sinal da graça. O vinho novo é sinal da graça, da manifestação da graça de Deus. Tá? Por fim, João encerra a cena dizendo que depois disso desceram a Cafarnaum ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Então perceba que o relato inicia com essa moldura. Jesus vai a uma festa de casamento, estão presentes sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e lá embaixo, né, nós temos a mesma cena. Jesus desce para Cafarnaum, com ele estão sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. Nós temos uma espécie de moldura aqui para o texto bíblico, tá bom? Uma outra coisa, então, que nos chama a atenção. Logo no início eu dizia que os personagens principais são Jesus e sua mãe, e que não haveria, nesse sentido, de forma clara, a presença do noivo e da noiva, que seriam os personagens naturais de um casamento, né? Os personagens principais naturais de uma festa de casamento. Mas nós podemos identificar na pessoa de Jesus e na pessoa de sua mãe o noivo e a noiva. O noivo é Deus, a noiva é Israel, né? O noivo aqui, a pessoa de Jesus, a noiva Israel, a pessoa de Maria. Por isso que eu disse isso para vocês, né, logo no início. É preciso identificar em Maria mais do que aquela mulher nascida em Nazaré, aquela jovenzinha, né? Ela não é só isso na história da salvação. Ela é símbolo do Israel fiel, né? E é isso que João está trabalhando aqui. Maria como símbolo de Israel fiel. Para vocês verem, por exemplo, uma comparação, no capítulo 4 de João, nós temos uma outra mulher que é chamada de mulher por Jesus. Mas esta mulher é a infiel, é a samaritana, a que tem 5 maridos, né? Maria simboliza o Israel fiel. A samaritana simboliza o Israel infiel, ou o povo infiel que traiu a aliança, a primeira aliança com seu Deus, e que agora vai experimentar também esta graça dada por Cristo, a água viva, né, do poço que é Jesus. E uma vez experimentada esta água, ela se torna agraciada, ela é acolhida novamente no povo de Israel. Então nós temos duas figuras femininas próximas uma da outra, uma no capítulo 2, a outra no capítulo 4. A primeira, símbolo de Israel fiel, a segunda, símbolo do Israel infiel, ou símbolo do povo infiel. Tá? E aí temos o relato do primeiro sinal realizado por Jesus. Depois, a próxima vez que Maria vai aparecer no Evangelho de João é na cena da cruz, aos pés da cruz, né? Lá em João 19, versículos 26 a 27, onde Jesus, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, diz à sua mãe primeiro: mulher, eis teu filho. Mais uma vez, né? Recorda-se o termo mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Algo curioso também, que podemos voltar lá na figura de Eva, né? Eva, a palavra Eva quer significar, segundo o texto de Gênesis, mãe de todos os viventes. Então, a mulher é também mãe, tá? E aqui, no Evangelho de João, a mulher é também mãe. Em um primeiro momento, é mãe de Jesus.
agora, nesse segundo momento, ela é mãe de Jesus e mãe do discípulo amado. Quem é o discípulo amado? Veja que João não dá nome a ele. A tradição vai dizer que é o próprio João. Mas é interessante nós pensarmos nisso. O discípulo amado não tem nome. Porque o discípulo amado, muito provavelmente, é a igreja, né? Então, os filhos da igreja são, ou a igreja em si é a discípula amada ou o discípulo amado. E quando Maria é dada por mãe ao discípulo amado e ao mesmo tempo o discípulo amado tem a missão de cuidar da mãe, recebendo-a em sua casa, né? Nós estamos identificando aqui uma relação entre a pessoa de Maria e a igreja, né? Esta é uma relação identificada desde a antiguidade cristã, né? Os padres da igreja já vão identificar essa relação Maria e igreja. Maria como protótipo da igreja, ou como modelo da igreja, né? Santo Agostinho vai trabalhar muito isso, né? E não só ele, mas tantos outros padres, como Irineu de Lyon, né? João Damasceno, e aí vai. Então, é importante nós percebermos isso. Maria é dada como mãe ao discípulo amado. Esse discípulo amado não tem nome, tá? Ela é a mãe do discípulo. A igreja é a grande discípula de Cristo. Logo, Maria é dada como mãe à igreja, tá? Tanto é que Paulo VI, o Papa Paulo VI, depois, quando vai encerrar o Concílio Vaticano II, vai proclamar Maria mãe da igreja, né? Tendo como base também este trecho do Evangelho, tá bom? Então, Maria, ela é a mãe mulher, né? E ela é a mulher mãe de Jesus, e ela é também a mulher mãe do discípulo. Nós temos aqui uma nova relação inaugurada por Jesus, tá? Entre a sua mãe e a comunidade dos discípulos. Nesse sentido, minha gente, nós poderíamos resumir da seguinte forma, né, este evangelho, aliás, a participação de Maria no Evangelho de João, né? A figura de Maria no Evangelho de João quer indicar um novo tempo e uma missão. Na cena do casamento, o mestre Sala vai dizer: tu deixaste o melhor vinho para o final. Este tu é o noivo. Este noivo é Jesus. A noiva, que não aparece de forma clara na cena, é a pessoa da mãe de Jesus, também chamada por Jesus de mulher. Existe uma figura feminina. Embora a noiva não apareça de forma clara, existe uma figura feminina no texto, representada pela mãe mulher, né? Nesse sentido, de forma muito sintética, quem é Maria no Evangelho de João? Maria é Israel fiel. É aquela que, através de um ato de fé, de um ato de confiança, faz com que se inaugure, né, um novo tempo. Claro que a ação não depende dela, tá? A ação de inaugurar este novo tempo depende de Cristo, mas há uma participação da pessoa da mãe de Jesus neste novo tempo, na inauguração deste novo tempo. Tá? É um ato de confiança. Eles não têm mais vinho, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Esse ato de confiança inaugura um novo tempo. É como se nós nos recordássemos também das palavras de Maria no Evangelho de Lucas, né? O fazei, que faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma atuação, parece redundante, né? Mas é uma atuação ativa. Maria, ela não aparece assim como mais uma personagem neste trecho do Evangelho de João. Ela é uma personagem que atua de maneira significativa, a tal ponto de aquilo que estava reservado para a última hora, né, ser adiantado como sinal desta hora da glorificação que se dará na morte e ressurreição de Cristo. Tá bom, pessoal?
Eu espero que tenha ficado claro. Depois esta aula vai subir para o YouTube, tá bom? Peço que vocês façam também a inscrição lá no YouTube, na página da nossa paróquia. Depois o Paulinho mostra aí como é que faz isso, tá? E se alguém quiser reassistir, né, esta aula, você pode pegar lá no YouTube, tá? Então vamos encerrar por hoje, que hoje eu já falei demais também. Vamos rezar um Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe e santifique a vida de vocês, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais.